Então agora nós vamos para o capítulo 50 do livro de Gênesis, o último capítulo. No versículo 1 do capítulo 50 diz: depois que vendo ali seu pai morto, né, seu pai já havia ido embora, José então se atira sobre o pai, né, e começa a chorar e beijar o pai ali já falecido, né? E ele começa a chorar e beijar. A gente lembra que aqui José tem 56 anos de idade, né? Porque já passou 17 anos. José encontrou os familiares dele, ele tinha 39 anos, né? A gente lembra. Então agora já passou 17 anos, então aqui José tem 56 anos de idade. Aí no versículo 2: em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço, que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. É, os hebreus, eles não faziam questão nenhuma de serem embalsamados. Isso é um costume egípcio, né? E é um costume, inclusive, religioso egípcio. Porque os egípcios, eles entendem que com a morte, quando eles vão, eles ressuscitam, depois eles entendem que eles morrem, depois eles vão ser chamados. E quando eles forem chamados, né, para a eternidade, eles entendem que eles vão ter que usar esse corpo. Então eles têm que fazer o corpo ficar bem, porque senão eles vão acordar farinha, né? Então eles entendem que eles precisam desse corpo. Por isso que eles embalsamam, né? Então eles fazem esse embalsamento para manter o corpo, né? Então eles fazem de forma que o corpo esteja bom para quando eles forem ressuscitar eles poderem usar esse corpo. Só que a gente cristão, né? A gente vai ver mais para frente que a gente não vai ressuscitar com esse corpo, né? Quando chegar a hora da ressurreição, não vai ser com esse corpo. Deus vai dar a todo mundo um corpo incorruptível. Então não é esse corpo que a gente vai usar. Mas os egípcios entendem que é esse corpo que vai usar. Então eles embalsamam por causa disso. Eles fazem todo um processo para que o corpo seja conservado, né? Para que quando eles forem ressuscitar, eles possam andar, fazer as coisas dele com o corpo ágil. Então eles tentam manter o corpo deles ali, por isso que eles embalsamam. Então os hebreus não tinham intuito nenhum de embalsamar, né? Eles não tinham por que embalsamar. Porém, eles estavam numa terra estrangeira, eles eram estrangeiros ali naquela terra, eles estavam ali de favor, e eles foram tão bem tratados, tão bem recebidos, né? Então, tinha que fazer o costume do local. Então, José vai e segue o costume do local e embalsama o seu pai. É claro que eles não precisavam disso. José podia ter pego o pai dele e ter levado direto o pai dele lá para Maquipela e ter enterrado o pai dele. Só que seria uma ofensa isso para o povo egípcio, o povo que tratou aquela família tão bem, tratava José tão bem, isso seria uma ofensa. Então, ele tinha que seguir os costumes daquele povo. Então, ele embalsamou o pai dele por conta disso, por causa dos costumes daquele povo. Mas não que eles entendessem isso, que eles precisassem disso, não. Eles não compreendem como os egípcios compreendem, né? Não é o mesmo entendimento dos egípcios. Eles entendem, né, a verdade do Deus único. Então, não foi por causa disso. Mas eles tinham que respeitar o costume de onde eles viviam, né? Aí no versículo 3: levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Antigamente, nesse tempo, né, eu pesquisei sobre o assunto e os autores dizem que o tempo para embalsamar um corpo era 40 dias. Então, demorava 40 dias para o serviço de embalsamar. Você tem que tirar o intestino, você tem que tirar os órgãos de dentro para fazer um serviço ali, ou alguma coisa ali, né? Então, demora 40 dias todo o processo de embalsamento. Termina o embalsamento em 40 dias, mas ainda leva 30 dias para o corpo poder, para aquele corpo que foi embalsamado, poder ser movimentado. Então ele tinha que ficar de molho em algum produto, alguma coisa lá, que eu não me lembro direito o nome, mas ele fica 30 dias nesse produto, e depois desses 30 dias, aí sim ele pode ser movimentado, porque senão corria o risco de cair um braço, cair alguma coisa ali. Então tem que esperar 30 dias nesse local. Então por isso são 70 dias. Então dá 40 dias de embalsamento e 30 dias de molho nesse negócio, nesse líquido, nesse produto, de forma que as partes não vão se desgrudar uma da outra, né? Então não vai cair o braço, não vai cair a perna, ele vai poder ser movimentado sem cair nada. Então, o total dá o total de 70 dias.
que era o total de luto dos egípcios, que era o tempo que eles esperavam até o embalsamento total do corpo do seu ente e eles pudessem fazer um enterro, né? Então eles esperavam 70 dias. Então o luto dos egípcios era 70 dias. O luto dos hebreus já não, né? Mas é por conta desse processo de embalsamento. Então era um processo longo e eles passavam todo o processo de embalsamento no luto, né? Aí aqui agora no versículo 4, passados os dias de luto, né, esses 70 dias de preparação do corpo, agora o corpo estava pronto para ser movimentado. Porque imagina, pegar o corpo de Jacó embalsamado e levar até lá perto de Manre. Uma movimentação forte. Ele na carroça, o cavalo se movimentando. Se não tivesse bem preso o corpo, ia um braço para um lado, a perna para outro lado. Então, realmente, eles esperaram todo o processo e agora, depois de passar desse processo, depois de passar 12 dias de luto dos egípcios, né? Porém, o tempo de luto dos egípcios foi passado. Porém, Jacó e sua família ainda estavam de luto. Não assim de luto por conta da perda de Jacó, mas por conta do sofrimento de ainda não ter enterrado o seu ente. Então, eles ainda estavam ali de luto. E o povo hebreu, quando está de luto, eles manifestam no corpo dele, fisicamente, o luto deles. Então, eles ficam de uma forma indigna de aparecer na presença de um rei. Então, assim, o cabelo devia estar comprido, não corta mais cabelo, anda desarrumado, maltrapilho, né? Então, eles andam para expressar a dor deles, né? Então, eles estão expressando a dor dele. Aí a gente vai ver agora, no versículo 4, que José não vai falar diretamente com o rei, com o faraó. Não é porque José não tem mais acesso a faraó. José tem acesso a faraó. José continua trabalhando no reino, né? Porém, José não tem condições de aparecer na frente do faraó, porque José está deplorável, né? Está numa situação que não se aparece na frente de um faraó. Então, por isso que José manda outras pessoas falarem, porque ele não tem condições de entrar na presença do rei do jeito que ele está, porque ele deve estar numa situação feia para se aparecer na frente do rei, né? Física, né? Uma situação física feia para aparecer na frente do rei. Então ele pede para que vá alguém no lugar. E outro, os egípcios eles têm pavor, né? De cabelo comprido, barba comprida, andava tudo raspado lá, né? E a essa altura, por conta do luto, o José deve estar todo barbudo, com cabelo grande, porque eles não cortavam no luto deles, eles se largavam, né? Como o ente deles morreram, eles viviam o luto deles, então eles entendiam que para sofrer a morte daquele ente, respeitando a ida daquele ente, você tinha que abrir mão das suas coisas, então você tinha que abrir mão da sua beleza, de coisas assim relacionadas à beleza, às vezes até determinada higiene, né? Então eles abriam mão disso daí. Então ele não tinha condições de aparecer, de vir diante da presença de Faraó. Então agora no versículo 4 ele diz: passados os dias de luto, José disse para a corte do faraó. Então José vai e fala para os homens ali mais importantes de Faraó, porque ele precisa falar com alguém que vá ter acesso ao Faraó. Não adianta ele falar com alguém embaixo, né? Ele precisa falar com alguém de alto nível no governo, porque essa pessoa precisa ter acesso até o Faraó. Então ele fala com os grandões ali, né? Que vão ter acesso a Faraó, mas ele não fala direto com o Faraó, mas ele fala com os grandões que vão ter acesso ali a Faraó. E ele diz: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor, né? E digam-lhe que. Então aqui a gente vê que ele pede para que esses homens da corte, né? Esses homens nobres, esses homens que têm escuta diante do faraó, conversem com o faraó por ele, né? Falem por ele, porque ele não tem condições de aparecer na frente de faraó. Seria ofender o faraó, aparecer da forma como ele está. Então ele pede para que eles intercedam por ele. Aí ele diz assim no versículo 5: meu pai, né, ele fala exatamente o que esses homens têm que falar para Faraó. A gente vai perceber que agora José vai ter um cuidado extremo no que ele vai falar. Por quê? Para que não pareça uma ofensa o que ele vai pedir. Porque ele vai pedir para que o pai dele não seja enterrado no Egito. Ele vai pedir para que o pai dele seja levado para Canaã, para ser enterrado em Canaã. Então isso poderia parecer uma ofensa para o faraó. Falar assim, por que não quer enterrar na minha terra? A gente tratou tão bem aqui a sua família
você não quer enterrar seu pai aqui? Então ele tinha que ter muito cuidado no que ia falar. Então a gente vai ver agora que quando José for falar por meio desses homens da corte, ele vai pedir para que esses homens da corte falem que, na verdade, o pai dele pediu em juramento que ele fosse levado para lá e que inclusive já havia até separado ali o local para ele ser enterrado, né? Então aqui José vai deixar claro, ó, na verdade eu jurei para o meu pai, né? Não é de mim, eu não quero levar meu pai, eu não queria levar meu pai, tá? Não se ofenda, não é uma ofensa ao reino do Egito. Mas eu jurei pro meu pai. E ele, inclusive, ele quer tanto ser, queria ser tanto enterrado lá, que ele até preparou já o local para ele ser enterrado. Tem até o local lá certo para colocar o corpo dele. Então José vai ter esse cuidado de falar dessa forma para não ofender os egípcios, porque senão os egípcios poderiam se sentir ofendidos de não enterrar Jacó ali, né? Então agora no versículo 5 ele fala isso. Ele diz: olha, para que aqueles homens da corte falem dessa forma com o faraó. Meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Então aqui você vê que ele já deixa claro que o pai dele queria tanto ser enterrado em Canaã, que ele já tinha preparado o túmulo, já tinha preparado o local ali para colocar o corpo, né? Então José deixa isso claro para Faraó, que não é uma ofensa direta a Faraó, mas é uma manifestação da vontade de um morto, né? Então aqui fala: agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois eu voltarei, né? Então aqui ele fala, ó, fala para Faraó que eu vou, mas eu volto, eu não vou largar as coisas do reino, eu vou continuar fazendo meu serviço, eu não vou fugir embora daqui. Eu só quero sepultar lá meu pai, mas eu vou voltar e vou fazer minha obrigação aqui, eu vou fazer o que eu fui contratado, né? Porque ele é um empregado lá, então eu vou voltar e vou fazer o que eu sou contratado a fazer. Só me permite ir lá enterrar meu pai. Aí no versículo 6, Faraó escuta esses homens da corte, né, e responde a José por meio desses homens da corte. E então Faraó responde para José: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar, né? Então, para os egípcios o juramento era algo muito importante, principalmente o juramento feito a um morto, né? Porque eles respeitavam muito um morto, né? Então ele fala: não, vai lá, você jurou para o teu pai, vai lá e cumpre teu juramento. Você não vai, eu que não vou te impedir de cumprir um juramento feito a um morto, né? Então é isso que o Faraó tá falando: vai lá e cumpre o que você prometeu para o teu pai. Aí no versículo 7, então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito. E além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Então a gente vê que foi um cortejo fúnebre, né? Foi assim uma caravana, assim. É como se fosse hoje, assim, para a gente ter uma ideia, como um grande ídolo quando morre, né? E o país inteiro sai assim seguindo, né? A carreta era muita gente. Não era o país inteiro do Egito que estava ali, mas eram pessoas nobres ali, pessoas que representavam o Egito, né? Não podia sair o Egito inteiro, né? Faraó não ia deixar o Egito inteiro sair perambulando por Canaã, né? Então, mas Faraó fez com que fossem representados. Então, os homens nobres do Egito, né? A alta corte do Egito foi ali cortejando o corpo ali de Jacó, né? Então foi algo assim, uma cerimônia muito honrosa, né? Foi uma cerimônia muito honrosa para Jacó e a descendência de Jacó. Aqui fala também que as crianças foram deixadas e os gados, né? Então já era realmente um indício de que eles não queriam fugir, né? Não iam embora, não ia fugir. Eles iam voltar. Eles deixaram os gados lá, deixaram as crianças lá e eles iam voltar depois. E aqui não fala, né? Mas com certeza algum servo da família de Jacó ficou cuidando das crianças, né? Porque fala que foi toda a família, né? Toda a casa de Jacó foi. Mas algum servo ficou lá cuidando, né? Das crianças. Aí no versículo 7, no versículo 8 a gente terminou que foi de Gósen. E agora no versículo 9. No versículo 9 diz: carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Então, era um cortejo assim realmente
célebre, né? Alto, né? Então iam ali cavaleiros, né? Cavaleiros não eram usados em qualquer momento, então era é, simbolizava ali que não era uma perda apenas para a família de Jacó. Ali foi simbolizado que era uma perda para o reino do Egito. Então, aqui, toda essa forma que é feita, esse velório, esse caminho até Canaã, até ali Maquipela, para levar o corpo de Jacó, nos dá essa mensagem de que foi realmente uma falta ali, uma ausência, que havia uma perda muito grande sentida no reino, né? Não era só a família de Jacó que estava lamentando, mas o reino inteiro lamentava a ida daquele homem, né? É algo triste assim, porque a gente vai ver que foi algo tão bonito que fizeram para Jacó, foi um cortejo tão interessante, mas a descendência daquele mesmo povo que fez um cortejo tão bonito para Jacó foi a descendência que escravizou a descendência de Jacó, né? Então, naquela época era um respeito tão grande que o Egito tinha por aquela família, né? E depois a descendência desse mesmo Egito que tinha um respeito tão grande por essa família, um amor, né? Um reconhecimento por essa família, passou a escravizar essa mesma família, né? A descendência dessa mesma família. Aí no versículo 10, chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte de seu pai. Então eles foram andando, né, chegando ali perto do Jordão, em Atade, nesse local, o sofrimento passou a ser maior. Alguma coisa aconteceu ali, eles começaram a prantear mais, começou a amargura a ficar maior. E José decidiu parar naquele local. Ou por conta do sofrimento que era tão grande que eles estavam tão tristes, era um sofrimento tão grande que eles não aguentavam mais andar, então eles tinham que parar realmente para viver aquele pranto, para viver aquele sofrimento, ou realmente para descansar, né? Ou as duas coisas, né? Então eles pararam ali naquele local por 7 dias. Eles ficaram ali naquele local por 7 dias. E ali o pranto excedeu, né? A amargura, assim, a gente vê aqui, lamentaram em alta voz com grande amargura. Então o pranto nesse local aconteceu, se excedeu de tal forma que ou provavelmente eles não conseguiam mais andar, e também o choro cansa, né? Às vezes eles lamentaram tanto ali, foi um lamento tão grande que eles se cansaram ali, e ficaram por 7 dias nesse local. Aí no versículo 11 diz: quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, então os cananeus viram, né, os egípcios ali parados chorando aquele homem, né? E os cananeus olharam e falaram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene, né? Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado de Abel Misraim. Abel Misraim significa pranto dos egípcios, né? Então foi um pranto tão grande, mas tão grande que aquele local recebeu até um nome, né? Aquele local era um local dos cananeus, né? Era um local ali do povo que estava vendo o pranto dos egípcios. E era algo tão extraordinário que estava acontecendo ali, era um pranto tão sofrido, era algo ali tão importante que eles decidiram dar um nome ali na terra deles para os egípcios. Então deram ali na terra deles, no local da terra deles, deram o nome de pranto dos egípcios, né? Então, e era a terra deles, e eles decidiram nomear porque ficou marcado aquele local ali pelo pranto dos egípcios, né? Então realmente foi algo extraordinário que aconteceu ali, né? Para o povo que era o dono daquela terra, decidiu dar o nome daquele evento que estava acontecendo ali, de outro povo na terra deles, né? Aí no versículo 12: assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para sepultura juntamente com o campo. Então eles fizeram realmente, conseguiram agora sepultar sepultar Jacó
no local em que ele queria ser sepultado, que era na caverna de Maquipela. Então agora eles sepultaram. Aí no versículo 14, após ter sepultado, né, Jacó, depois de sepultar seu pai Jacó, José voltou para o Egito. Agora José volta com toda a comitiva, com toda a caravana, todo mundo volta para o Egito, né? Com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Então todo mundo agora vem vindo embora para o Egito. Aí no versículo 15, vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Aqui a gente lembra que do encontro deles passou 17 anos, né? Então passou 17 anos, porém os irmãos ainda tinham medo, né? A consciência pesava ainda ali entre os irmãos, né? Porque provavelmente eles tinham medo daquilo que eles eram capazes de fazer, né? Então eles tinham medo que José pudesse se vingar deles por conta do que eles fizeram. Então aí eles começaram a pensar: nossa, agora nosso pai não tá mais aqui, né? Pode ser que a única coisa que segurava a ira de José contra a gente fosse o nosso pai. Mas agora Jacó não está mais aqui para segurar a ira de José. Então agora quem garante que José não vai se vingar? A gente lembra que era muito comum naquela época os filhos se vingarem dos irmãos, né? Um irmão se vingar de outro irmão quando o pai morria. A gente lembra disso quando a gente estudou Esaú. A gente lembra que Esaú, quando tem a benção dele roubada por Jacó, Esaú fala: quando meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Então ele só se consolava em virtude do que ele perdeu, pensando em matar o irmão dele quando Isaac morresse. Então era algo habitual. Quando o pai morresse, você praticava vingança contra o seu irmão. Então, mas na vida do pai não, mas quando o pai morresse, você praticava a vingança contra seu irmão. Então aqui os irmãos pensaram: ele vai agora que Jacó morreu, ele vai praticar a vingança contra a gente, ele vai se vingar do que a gente fez contra ele, né? Porém, eles não percebiam que o perdão de José foi um perdão verdadeiro, né? Não era um perdão circunstancial, enquanto o pai dele era vivo, né? Depois que o pai morresse, não era mais perdão, né? Perdoou, mas voltou atrás no perdão. Não, perdoou. Então, José havia perdoado eles. Aí, no versículo 16, ao invés dos irmãos, né? A gente vê que às vezes parece que a pessoa não muda, né? Ao invés dos irmãos chegarem e falarem a verdade para José, né? Do receio deles, do medo deles, eles inventam uma estratagema ali, eles inventam uma coisa que não aconteceu, inventam uma história que não houve. Mas José é esperto, José é inteligente, ele vai ver que isso não existe, que isso é conversa dos irmãos, ele vai perceber isso, a gente vai ver. Aí no versículo 16, os irmãos pensam: então vamos fazer o quê? Vamos fingir que a vontade do nosso pai é que ele não mexa com a gente, né? Então, que ele não se vingue da gente. Então, como o nosso pai vivo, ele não nos feriu, ele não nos tocou, a gente vai falar para que, em memória do nosso pai, ele continue não fazendo. Então, eles vão usar a memória do pai deles para uma coisa que não existiu, na verdade, não houve, né? Então, eles vão e arquitetam, né? No versículo 16, vai e fala: então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou, né? Então aqui eles mandaram uma pessoa e falar um mensageiro e falar com José, mentindo que Jacó, antes de morrer, falou para essa pessoa isso, né? Então essa pessoa vai lá até José falar que ouviu isso da boca de Jacó, e não ouviu isso da boca de Jacó. Quem está falando isso são os irmãos, com medo de serem punidos, né, por José, então eles vão inventar isso. Aí agora no versículo 17 vai falar o que essa pessoa tem que falar para José, fingindo que foi Jacó que falou para ele, né? Aí ele vai falar assim: você vai dizer o seguinte, né? Peço-lhe que perdoe os erros e pecados. Deixa eu terminar só o versículo 16 aqui no 17. No versículo 16 fala: então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou, né? Que te disséssemos o seguinte. Então eles ouviram da boca de Jacó, e Jacó ordenou que eles falassem para José, o que não houve. Aí ordenou o quê? Eu peço-lhe, né, para dar esse recado. Então eles chegam e falam isso para José: José, seu pai falou
que é para você perdoar os erros e os pecados dos seus irmãos, né? Porque eles trataram você com tanta maldade, né? Então agora perdoa os pecados dos servos do teu pai, né? Então José não é bobo. José tinha uma relação com o pai ali de intimidade. Se fosse realmente, Jacó teria falado isso para José. Jacó teve tanto tempo ali, né, de falar antes da morte. Jacó abençoou os filhos de José, abençoou José. José teve todo momento ali até a morte de Jacó. Então não tinha por que Jacó não falar isso diretamente para José. E José, esperto, ele percebeu que isso foi uma artimanha dos irmãos. E ele viu que na verdade não foi o pai dele que falou isso, mas que os irmãos dele estavam com medo dele. Então ele percebeu logo que isso foi um estratagema dos irmãos. Então ele começou a chorar, né? Começou a chorar, talvez por conta do que os irmãos dele pensaram dele, né? Falaram, poxa, meus irmãos ainda pensam isso de mim, eles estamos aqui há 17 anos aqui, eles não entenderam que eu perdoei, né? Ele começou a chorar ali, achando que não era certo aquilo, né? Como que os irmãos não conheciam ainda, né? Então, no versículo 18, a impressão que dá, o que parece, é que José mandou chamar os irmãos, né? Então, agora ele recebeu o recado, ele viu que aquele recado não era do pai dele, ele viu que eram os irmãos dele que estavam falando ali, ele começou a chorar e mandou chamar os irmãos para tentar acalmar os irmãos, porque ele viu que os irmãos estavam morrendo de medo. Os irmãos estavam com medo de José matá-los. Então José chorou, falou: gente, vocês tiveram a coragem de praticar o mal contra mim. Vocês teriam coragem de ter me matado, mas eu não tenho coragem de praticar o mal contra vocês. Né? Então José estava nisso. Aí no versículo 18 diz: depois vieram seus irmãos, né? José provavelmente deve ter chamado os irmãos após receber essa mensagem que não houve, né? Que não aconteceu. Ele manda chamar os irmãos dele. Quando os irmãos dele chegam, os irmãos dele chegam com medo. Os irmãos dele não sabem o que ele vai fazer diante da mensagem que ele recebeu. Então, os irmãos dele vão e se prostram diante dele, né? Se abaixam e fazem reverência para José. E eles falam ainda mais, né? Ó, aqui estamos nós, somos os teus escravos, né? Então, eles não sabem se José vai aceitar ou não o que eles inventaram sobre o pai deles. Então eles falam o quê? Eles chegam lá em José, se prostam para José e agora falam: ó, José, a gente é teu escravo, a gente vai fazer tudo o que você quiser. A gente está aqui para te obedecer. O que você quiser que a gente faça, a gente vai fazer. Então aqui eles não sabem, eles estão com medo. Será que José nos perdoou mesmo? Será que José não nos perdoou? Será que José vai fazer o que a gente mentiu que nosso pai falou que é para ele fazer? Se não for, já vamos falar que a gente está disposto a ser escravo dele, mas para ele não matar a gente. Se ele quiser, a gente vira escravo dele, né? A gente faz o que ele quiser. Então eles foram nessa intenção, nesse medo, né? Eles não sabiam se José havia perdoado ou não, o que José ia fazer com eles. Aí no versículo 19, José fala: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Então a gente vê aqui que José desmascarou tudo, né? José percebeu que era um recado deles, não era um recado de Jacó. Então José fala: por que vocês estão com medo, gente? Vocês estão com medo de mim por quê? Caramba, a gente tá aqui já há 17 anos juntos, vocês ainda não entenderam que eu perdoei vocês, que eu não vou fazer nada, vocês estão com medo por quê? Aí ele fala: estaria eu no lugar de Deus, né? Ou seja, quem sou eu para julgar vocês, né? Se Deus permitiu, né, que nós nos reencontrássemos e que eu cuidasse de vocês, quem sou eu? Eu não vou julgar vocês, eu não vou apontar o dedo para vocês agora, eu não vou punir vocês, eu não sou Deus. Não sou Deus para liberar julgamento, nem para liberar sentença, nem para liberar punição ou para liberar a inocência. Então, não sou eu que condeno e não sou eu que inocenta, né? Então, José fala isso: eu sou Deus por acaso para condenar vocês, para punir vocês, para dizer o que vocês merecem? Eu não sou Deus. Só Deus pode dizer o que o outro merece diante do pecado que ele cometeu. Aí agora, José vai falar, porque com a expressão de José, às vezes dá a impressão que eles não fizeram mal nenhum para José, né? Quando José fala: por acaso eu sou Deus para falar o que vocês merecem, né? Diante do que vocês fizeram? Não. Então agora José vai deixar claro: não, vocês erraram, vocês não fizeram certo, vocês pecaram. Mas não cabe a mim, não sou eu que vou falar o que vocês merecem receber por causa do que vocês fizeram. Aí ele fala isso no versículo 20. José fala: vocês planejaram mal contra mim. Então ele está falando: realmente, vocês agiram mal. Ele tá falando: realmente o que vocês fizeram não é legal, não foi legal o que vocês fizeram. Então ele não tá passando a mão na cabeça, tá falando: realmente o que houve não foi legal, mas Deus o tornou em bem. Então, assim, realmente o que vocês fizeram não foi certo, não foi legal. Assim, hoje só está tudo bem porque Deus interviu.
Mas assim, o que vocês fizeram não foi legal, mas Deus, graças a Deus, interviu e fez tudo que foi mal virar bem. Mas vocês fizeram o mal. E aí aqui ele continua, para que fosse preservada a vida de muitos, né? Então Deus converteu esse mal em bem. A gente lembra mais uma vez que, como a gente viu, Deus não se usa do mal para cumprir os seus planos na vida de ninguém, né? A gente aprende isso claramente na vida de José. Deus não tinha planejado o governo de José sobre o Egito, porque já havia ali sobre José um chamado de governo, né? Então Deus já ia fazer isso cumprir na vida de José, a gente viu. Porém, o plano de Deus não era por meio do mal. Deus não trabalha por meio do mal, né? Então Deus não tinha planejado que os irmãos dele iam vendê-lo, que a mulher de Potifar ia mentir sobre ele, que ele ia ficar lá na prisão. Não, Deus não havia usado esses rumos para o cumprimento do plano dele. Mas Deus não pode impedir que o mal seja feito contra nós, né? Porque seria impedir o livre-arbítrio do outro que está praticando o mal. Então Deus não podia impedir o livre-arbítrio dos irmãos praticarem o mal contra José, mas Deus pode converter o mal que foi praticado em bem, né? Então é assim na vida, a gente tinha visto quando estudou essa passagem, né, desse sofrimento da venda de José, que existem pessoas, por exemplo, que vivem um grande mal na vida delas, né, são estupradas, sofrem algum abuso muito forte na vida delas, e elas atribuem aquele mal a Deus, né? Ah, se Deus existe, por que Deus não me livrou, né? Só que a gente vê que Deus não pode livrar a pessoa, porque livrar a pessoa daquele mal seria intervir no livre-arbítrio do outro, no livre-arbítrio de quem vai praticar o mal. Então, aquele que vai praticar o mal tem que responder pelo mal que ele vai praticar. Aquele mal que ele vai praticar vai ser para a condenação dele, né? Se ele não se converter. Então, Deus não pode interferir no livre-arbítrio de ninguém. Então, infelizmente, Deus não pode nos impedir de experimentar o mal praticado contra nós. Mas Deus é conosco, mesmo diante do mal que foi feito, e transforma o mal em bem, né? Então, ele usa aquele mal para alcançar os objetivos dele, os planos que ele tinha pra gente na nossa vida. Então, ele não se usa do meio, né? Como a gente viu também na história de José, ele não se usa por meio da amnésia, né? Ele não se usa da perda de memória. Não, a gente vai continuar lembrando daquilo. Porém, aquilo não vai doer mais em nós, porque aquilo vai ser usado para ajudar, né? Para ajudar nos planos de Deus em nossa vida. Então, isso acontece na vida das pessoas. Às vezes a pessoa passa um mal muito grande, né? Seguindo esse exemplo que eu dei, às vezes a pessoa foi estuprada, né, viveu um abuso muito grande na vida dela e Deus não pode livrá-la daquilo, porque seria interferir no livre-arbítrio do ofensor. Então, a pessoa que está praticando o mal, ela tem o livre-arbítrio de escolher o mal. A gente tem o livre-arbítrio de escolher o bem e o mal. Desde o Jardim do Éden, Deus deu esse livre-arbítrio de escolher entre a árvore da vida e a árvore do mal. Então a gente tem esse livre-arbítrio e Deus não pode interferir no livre-arbítrio da pessoa. Mas Deus ajuda a pessoa diante daquele mal e converte aquele mal em bem. Então uma pessoa que sofreu um abuso, que sofreu algo muito triste na vida dela, aquilo depois ela é tratada, né? Não vai esquecer, aquilo vai estar na memória. Deus não apaga a nossa memória, né? Mas Deus faz a gente saber lidar com a nossa dor. Então a pessoa vai conseguir falar daquilo e aquilo já não vai doer mais. É o que aconteceu no caso de José. José conseguia lembrar do passado dele, conseguia falar do que houve no passado dele, mas aquilo já não doía mais, porque ele foi curado, né? E quando a gente é curado dos nossos traumas, a gente consegue ajudar aquele que está sofrendo do mesmo trauma, né? Às vezes as pessoas culpam a Deus, mas Deus não tem atribuição do mal, né? Deus não. O mal que acontece na nossa vida não é atribuição de Deus, né? Então, por isso que a palavra diz, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Porque por falta de conhecimento você sai de perto daquele único que podia te ajudar a sair daquilo, né? Então, aquela única pessoa que podia te livrar daquele sentimento, que podia te restaurar, te fazer entender quem você é, te dar uma nova identidade, você se afasta porque você o culpa pelo mal que não foi ele que te deu, né? A gente vai aprender isso na história de Jó, que a gente vai começar agora a história de Jó.
No início do livro de Jó, Jó fala, né, que Deus tirou, mas não foi Deus que tirou. A gente vai ver que Deus não tira, Deus não pratica o mal, né? Então não foi Deus que tirou da vida de Jó. Mas no final do livro de Jó, a gente vê que Jó fala: nossa, eu falava daquilo que eu não conhecia e hoje eu o conheço em intimidade. Ou seja, Jó no início do capítulo dele, ele falava sobre que ele não tinha entendimento. Ele falava que Deus tirou dele, mas não foi Deus que tirou, foi Satanás. Então, muita gente atribui a Deus o que não é de Deus, né? Infelizmente. E a história de José ensina muito isso pra gente, que o mal não pode ser desviado do nosso caminho, né? Se a pessoa quer praticar o mal contra a gente, infelizmente ela vai praticar por causa do livre-arbítrio dela, mas ela vai responder pelo mal que ela causou, né? E Deus vai estar conosco diante daquele mal e Deus vai nos levantar e os planos de Deus vão se cumprir. E ele vai nos sarar das nossas feridas, assim como sarou José, né? Então, as feridas Deus vai sarar. Então, continuando no versículo 20, né? Ele fala agora sobre isso. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aí no versículo 21, por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. Ele lhes falou amavelmente. José nos ensina algo extraordinário. José venceu o mal praticando o bem. Porque assim, não ser vingativo não é só se abster, né? Não é só não fazer. Mas perdoar, não ser vingativo, é você fazer quando você pode fazer. Porque às vezes as pessoas acham, eu não sou vingativo, eu não quero mal para ele. Mas às vezes a pessoa está precisando de ajuda, você sabe que a pessoa precisa de ajuda, você pode ajudar aquela pessoa, mas você se abstém. E essa abstenção de ajudar o outro que precisa da sua ajuda é uma forma de vingança, porque você poderia ter ajudado, mas você não o ajuda. E qual que é a motivação de não ajudar? É a vingança. Então José nos ensina isso. Ele fala: não, gente, eu perdoei vocês. Eu vou alimentar vocês. Então ele vai fazer, ele vai praticar. Então o perdão que José está dando não é só um perdão de fala, um perdão de boca, que a família precise dele e ele não vai ajudar. Não, ele tá falando: não, eu vou ajudar vocês no que for preciso, eu vou alimentar vocês, eu tô com vocês, né? Então, ele mostra algo extraordinário, né? Que o bem vem com a atitude, né? Quando fala vençam o mal com o bem, é o bem de praticar o bem, né? Não é aquela coisa, às vezes as pessoas falam: eu perdoo, eu não quero nenhum mal, eu perdoo. Aí acontece algum mal ali na vida daquela pessoa, a pessoa tá precisando de alguma coisa, a pessoa tem condições de ajudar, mas a pessoa fala: bem feito, tá vendo? É mão de Deus, né? Deus tá pesando a mão. E não é isso, né, que Deus nos ensina. Deus não nos ensina isso. E Deus pede para que nós vençamos o mal com o bem. E o bem não é falado, o bem é praticado, né? E José nos ensina isso claramente. Aí no versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos, né? Então ele ficou lá ainda no Egito muito tempo. A gente vê que há uma diferença aí, né, na idade de José, né? Parece que vem diminuindo, né? Terá viveu 200 e poucos anos, Abraão 100 e poucos anos, Isaac 180 anos, Jacó 147 anos e agora José 110 anos. Então vem havendo uma diminuição, né? A gente lembra que antes do dilúvio se vivia 900, 800 anos, né? Aí antes do dilúvio Deus limitou o tempo, né? A 120 anos. Ele falou: não, esse povo vai viver 120 anos, né? Só que o processo de morte ele é gradual, né? Então ele vem entrando gradualmente. Então seu corpo vai se habituando gradualmente àquela morte, né? Então a gente vê que o corpo vem envelhecendo aos poucos. Então, por exemplo, os 200 anos de Terá não se equivale aos 180 anos de Isaac, porque vem sofrendo uma diminuição da capacidade, né, da força. Então, a velhice de Jacó, por exemplo, é diferente da velhice de Abraão. Jacó com 140, 130 anos, quando ele encontrou Faraó, a gente lembra que ele achava já que estava nas últimas, né? A qualquer momento ele achava que ele ia morrer. Por quê? Porque a velhice dele já era uma velhice mais pesada do que a dos seus antepassados.
porque o corpo vinha se adaptando a uma morte, né? O corpo vinha se adaptando a um envelhecimento que compreendesse esse período que Deus havia dado, né? De até 120 anos. Então vai havendo esse encaixe onde o corpo vai se adaptando a isso. E agora a gente vê realmente em José morre com 110 anos, né? Aí no versículo 23, e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filhos de Manassés. Então a gente vê que José viveu pouco tempo em vista dos seus antepassados, mas parece que ele viveu bem, né? Porque José conseguiu ver os seus bisnetos, né? Conseguiu ver até a terceira geração dos filhos de Efraim, e ele ainda criou o bisneto dele, né? O filho de Maquir, que é filho de Manassés, ou seja, o bisneto dele, ele criou. Então ele teve saúde ainda para criar o bisneto, né? Então a gente imagina que tenha sido uma velhice ali saudável, né? Ele tenha tido uma velhice boa para ele conseguir criar o bisneto dele, né? Porque fala aqui que ele criou o filho de Maquir nos joelhos dele, né? Quando fala nos joelhos é que ele que criou, né? Então ele criou na casa dele, ele que criou ali o bisneto dele, né? Como se fosse filho dele. Então ele criou o bisneto dele, o filho de Maquir. Aí a gente vê então que aparentemente foi uma velhice saudável que ele teve, né? Aí no versículo 24, antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, né? Então a gente vê aqui um reconhecimento de fé de José, né? Que José, mesmo depois da morte de Jacó, né? José não se afastou do Deus deles, da identidade deles, né? José lembrava quem eles eram, quem era o povo hebreu e quem era o seu Deus, né? Então José não se afastou. E ele aqui demonstra a fé dele na promessa de Deus, né? Que Deus vai cumprir tudo aquilo que havia dito. Então no versículo 25, e José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Então aqui ele fala, né, para não levar agora, né, porque seria uma ofensa para o Egito, né? Ele ali era muito querido no Egito. Mas ele fala: ó, um dia vocês vão sair daqui. Vai haver um tempo em que Deus vai tirar vocês daqui, que vai tirar a nossa descendência daqui. E quando vocês forem, levem os meus ossos, não esqueçam dos meus ossos. E isso vai acontecer. A gente vai ver que Moisés, quando for sair do Egito levando o povo, ele vai pegar os ossos de José, né? E José vai ser enterrado, os ossos de José vão ser enterrados na terra de Siquém, que é a terra da descendência dele, que é a terra da tribo de Manassés. Então ele vai ser enterrado ali na casa que o pai dele morava, né, em Siquém, que é a terra de Abraão, né? Abraão não, terra de Jacó. Então ele vai ser enterrado ali na casa do pai dele, né, na terra do pai dele, né, que é Siquém, que é a terra que Jacó havia comprado. Aí no versículo 26, morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito, né? Então, ele seguiu os trâmites do costume egípcio, né? Então, embalsamaram ele, porque era um costume do local, não iam ofender o povo. E colocaram ele no sarcófago, né? Porque lá não é feito o enterro igual foi feito no povo hebreu. Lá é um sarcófago para manter o povo intacto, né? Para a ressurreição, eles entendem que eles vão sair dali daquele sarcófago andando, né? Então eles se mantêm ali intactos por meio do embalsamamento, e eles entendem dessa forma o povo egípcio. Então a gente finaliza o livro de Gênesis, né? Foi um livro extraordinário, o livro de Gênesis. A gente viu uma crescente da história, né? A gente aprende muito com o livro de Gênesis, com cada personagem a gente aprende muito, né? Deus vem se revelando aos poucos, né, na Bíblia. A gente vê que a revelação de Gênesis no início, né, no tempo de Adão, no tempo de Abel, de Caim, no tempo de Noé, é diferente da revelação que há em José, né? Então você vê uma crescente da revelação de Deus, né? Deus vem se revelando de uma forma crescente, de uma forma gradual, né? Isso ao longo da Bíblia inteira, é algo extraordinário. Então a gente finaliza o livro de Gênesis, né? Aqui termina o contexto para a gente compreender agora que passaria a descendência de Israel passaria para a escravidão, né? Mas antes de nós entrarmos na história dessa descendência que passa para a escravidão,
então a gente vai começar então o livro de Jó. Então a gente vê, o livro de Gênesis ensinou pra gente que a fé é como um músculo, né? Que tem que ser trabalhado. Quanto mais você trabalha, mais ela cresce, né? Você tem que trabalhar a fé, você tem que trabalhar. A gente aprendeu isso muito com Abraão, né? Gênesis nos ensina também que não existem pessoas perfeitas na Bíblia, né? Abraão não foi perfeito, Adão não foi perfeito, Jacó não foi perfeito, Isaac, ninguém foi perfeito na Bíblia, né? Tanto que a gente vai ver mais para frente no Novo Testamento fala, né, que imitem a Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo sim é imitável, mas não imitem a Abraão, não imitem a Jacó, porque todos são falhos, né? E a Bíblia faz questão de mostrar isso. A gente viu no livro de Gênesis que a Bíblia faz questão de mostrar que todos são falhos e que nada mais, nada além da graça e da misericórdia é o que salvou todo mundo, porque ninguém merecia, né? Ninguém é perfeito, ninguém é bom, né? Mas a misericórdia alcança, né? A todos. Então, agora a gente termina aqui o livro de Gênesis, esse livro, e a gente vai começar então um livro poético, que é o livro de Jó. O livro de Jó é um livro que é feito em poesia, é uma poesia hebraica. A poesia hebraica é diferente da nossa, né? A nossa poesia é uma poesia de rima, né? A gente faz uma coisa e rima com outra. A poesia hebraica é diferente. É escrito um assunto, um determinado tema, e embaixo se responde aquilo que foi falado, e depois embaixo se responde ao que foi falado. É assim, né? Uma constância de assunto e resposta, assunto e resposta. Então, essa é a poesia hebraica. Aí, o livro de Jó é separado de Gênesis, é mais para frente por conta disso, porque ele é separado por modelo de livro, é um livro poético, né? Então, é um poema. A história de Jó é um poema, é um lindo poema a história de Jó. E a gente vai começar a estudar a história de Jó segunda-feira. Na história de Jó, nos revela muito sobre o inimigo, né? Sobre quem é o inimigo, nos revela muito sobre Deus, mas também nos revela muito sobre o inimigo. Então hoje a gente encerra aqui o estudo,